Olá profissionais, tudo bem? Esse vídeo visa satisfazer o grande volume de perguntas que eu tenho recebido nos últimos tempos de muitos cabeleireiros que querem saber qual é o posicionamento definitivo da Anvisa acerca de uma substância utilizada como ativo em sistemas de alisamento capilar e que já faz parte da rotina profissional do cabeleireiro há mais de 10 anos, e eu me refiro ao ácido glioxílico. Confesso também que me incomoda essa falta de um posicionamento claro, oficial, por escrito, publicado por parte da Anvisa sobre a aprovação ou proibição do ácido glioxílico sendo utilizado para esse fim, alisamento de cabelos. E soma-se a isso o fato de que nos últimos dias profissionais cabeleireiros me encaminharam um vídeo de uma reportagem transmitida por uma grande emissora de televisão, onde ali eles se posicionam de maneira forte sobre o uso do ácido glioxílico, dizendo que é proibido, que faz muito mal à saúde. E eu reconheço que o tema é polêmico, mas eu não quero fazer um vídeo resposta para essa reportagem, mas gostaria de, com muito respeito, fazer uma análise do conteúdo que foi exposto ali, para que nós profissionais cabeleireiros saibamos como nos posicionar no presente momento. E peço encarecidamente que você que nos honra com a sua preciosa audiência, se você tiver alguma informação para nos ajudar e que não for apresentada neste vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários a sua fonte, de preferência uma fonte oficial, do governo, Ministério da Saúde, Anvisa, para que nós possamos ajudar a todos que têm interesse em estarmos por dentro desse assunto. Eu vou passar então a reportagem, vou fazer alguns cortes para que eu possa comentar, espero que seja útil. Bora analisar. O assunto é pra galera que já aproveita a ida no salão e faz tudo de uma vez. Então presta bem atenção nessas imagens aí, ó, que vão aparecer pra você de um jeitinho que você nunca viu. A imagem, ó, eu vou pedir pra direção colocar outra imagem antes dessa daí, que é uma que a gente tem a comparação, que a gente mostrou na hora que a gente foi pro intervalo, que é uma imagem mostrando o fio de cabelo sem nenhum procedimento químico. Agora é sim, um fio fininho ali, ó, lisinho, certinho. É um fio de cabelo, esquisitíssimo, né? Então, e aí o da direita que você tá vendo aí é um fio que foi descolorido e logo em seguida alisado com um ácido que vira um formol, que é proibido. Mas a galera usa na hora de fazer aquela progressiva. E olha só a diferença, essa imagem super aumentada, ela foi feita de uma pesquisa, em uma pesquisa do Instituto de Física da USP. Eu gostaria de começar fazendo uma análise dessas duas fotomicroscopias que foram exibidas agora no início da reportagem. É evidente a diferença estrutural, o grau de dano que o cabelo sofreu depois de ser processado. Segundo foi dito, esse cabelo passou por descoloração e em seguida por uma escova progressiva à base de ácido glioxílico. Isso é o que foi dito na reportagem. Porém, eu fui atrás das fotos e todos os textos que se referem a essas fotos dizem que esse cabelo passou por processo de descoloração e em seguida passou por um processo de escova progressiva, porém sem especificar qual foi o ativo utilizado nessa escova progressiva. Nós cabeleireiros sabemos que no nosso mercado da beleza o termo escova progressiva é um tanto genérico. Você pode ter diferentes ativos estáveis em diferentes níveis de pH ácido e que podem ser denominados esses produtos como escovas progressivas. Então, na reportagem verbalizaram que foi ácido glioxílico, mas nos textos que se referem a essas fotos não declara-se qual foi o ativo desta escova progressiva. Me chama bastante atenção também que quando eu cheguei no trabalho original, inclusive um trabalho muito bem feito, de uma compilação exemplar, com fontes assim, informações muito confiáveis, recomendo inclusive esse trabalho para vários alunos meus já há alguns anos, mas essas fotos especificamente não constam no corpo do trabalho. E olha que eu procurei bem, né? Uma outra coisa que chama atenção é o seguinte: se esse cabelo foi submetido a um processo de descoloração e em seguida a uma escova progressiva, qual foi o processo químico que ocasionou o maior índice de dano a esse cabelo que justifique o que estamos vendo na reportagem, na imagem de como o cabelo ficou? Aqui eu apresento para vocês uma série de fotos que também saíram de um trabalho científico publicado também por uma universidade federal e, conforme os resultados aqui observados, essas são as condições estruturais de um cabelo que foi submetido a 3 descolorações e 3 alisamentos à base de ácido glioxílico. Dá para ver que com 3 descolorações e 3 alisamentos à base de ácido glioxílico, o cabelo não chegou ao grau estrutural demonstrado na foto exibida na reportagem, de que por apenas uma descoloração seguida de uma escova progressiva, o cabelo já tenha ficado nesse nível tão drástico de dano, principalmente dano na esfera periférica. Não estou questionando, o que a reportagem posicionou, eu apenas estou pontuando um fato. Até porque essa informação sobre qual é o processo químico que trouxe o maior índice de dano seria de altíssima relevância para nós. Mas vamos continuar assistindo mais um pedacinho para a gente poder comentar. Bora lá. A equipe do Instituto de Física da Universidade de São Paulo
utilizou na sua pesquisa um ativo chamado ácido glioxílico. Esse ácido ele é encontrado muito frequentemente nos produtos cosméticos de alisamento. Ele não é aprovado pela Anvisa. Então, o ácido glioxílico está proibido pela Anvisa? A primeira vez que o ácido glioxílico é citado no documento oficial da Anvisa é na resolução da diretoria colegiada de número 409, de 27 de julho de 2020, RDC 409. E ali existe, nesse documento, a lista dos ativos aprovados para sistema de alisamento capilar e a lista de ativos proibidos. O ácido glioxílico, curiosamente, não está nem na lista dos ativos aprovados e nem na lista dos ativos proibidos. Ele está numa terceira posição, chamada, nesse documento, de disposições transitórias, ou seja, o caso sobre o ácido glioxílico ainda estava em trânsito, e conforme o corpo desse texto deixa claro, o ácido glioxílico em 2020 ainda era uma substância que estava sob análise para se aferir a sua segurança, a sua performance, e o corpo do texto deixa claro que havia nesse momento a possibilidade do ácido glioxílico ser aprovado ou de ser ainda proibido, quer dizer que nesse momento ele não estava nem aprovado e nem proibido, mas ele estava nas disposições transitórias. E a Anvisa deu um prazo de 2 anos para chegar a uma conclusão sobre como se posicionar acerca do ácido glioxílico, aprová-lo ou proibi-lo. Esse prazo venceu em julho de 2022 e não foi possível que a Anvisa o cumprisse, porque em 2020, 2021, todo o corpo técnico da Anvisa, com razão, foi recrutado para uma situação mais emergencial, que foi a questão da pandemia. Então, de lá para cá, estamos aqui entrando em novembro de 2023, ocorreram algumas atualizações da RDC 409, mas nenhuma no tocante do posicionamento da Anvisa sobre o ácido glioxílico ser utilizado como ativo no sistema de alisamento capilar. Houve, por exemplo, aprovação do pirogalol, houve alteração e atualização de outras disposições relativas a registros, conformacionalidade de rótulo por parte de fabricantes, mas sobre o ácido glioxílico ainda estamos aguardando o posicionamento da Anvisa. Por isso que eu peço que você que está nos assistindo, se você tiver uma notícia mais fresquinha até esse momento, deixa aqui nos comentários a fonte para que todos nós possamos ser ajudados, ok? Agradeço muito por isso. Mas para terminar esse tópico, eu gostaria de dizer o seguinte: a Anvisa foi muito assertiva em permitir que os produtos que estavam com seus registros vigentes, produtos de alisamento à base de ácido glioxílico, pudessem prosseguir as suas atividades comerciais, pudessem se manter no mercado. Por quê? Isso aqueceu a economia, portanto, não gerou desemprego e trouxe a possibilidade de que novas tecnologias do ácido glioxílico fossem desenvolvidas. O interessante é que, inclusive, algumas fábricas de matéria-prima, como o ácido glioxílico, conseguiram patentear alguns novos modelos de manipulação de moléculas de ácido glioxílico que trazem uma performance melhorada, né? Soma-se a isso o fato de que não houve até então, mais de 10 anos de contato e uso do ácido glioxílico, nenhuma intercorrência, nenhum efeito adverso, nenhuma debilidade à saúde de ninguém, diferente do formol. A gente já vai entrar nesse ponto de comparação entre ácido glioxílico e formol. Inclusive, alguns trabalhos acadêmicos apontam o ácido glioxílico como uma opção verde, ou seja, uma opção limpa, viável, para substituir o formaldeído, que deve ser abandonado o seu uso como ativo de sistema de alisamento capilar, obviamente. Então, essas questões deixam a gente na dúvida, né? A maioria dos cabeleireiros não quer trabalhar numa ilegalidade, não quer fazer nada de caráter duvidoso, queremos seguir as leis, queremos que o nosso trabalho seja reconhecido também pela idoneidade, pela lisura, mas está faltando esse posicionamento claro e oficial da Anvisa sobre como procedermos eticamente acerca desse ativo, o ácido glioxílico, né? Pedimos que a Anvisa, por favor, atenda esse nosso anseio, né, de um posicionamento para que nós possamos realmente dizer de maneira uníssona: está aprovado ou não, está proibido. Por enquanto, ficamos com a disposição transitória constante na RDC 409. Está permitido no mercado o seu comércio por parte das empresas que já tinham, até a data da publicação da RDC 409, o registro e o direito de comercializá-lo. E o que fazer de agora em diante é o que nós queremos saber. Enquanto isso, vamos continuar assistindo a reportagem para analisar mais um ponto do que foi dito ali. Ele não é aprovado pela Anvisa. Por quê? Quando entra em contato com a chapinha quente, se transforma em formol. Pois bem, o ácido glioxílico vira formol. A gente vai ter que ser bem minucioso nesse ponto para entender essa questão. Primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: existe uma diferença em química entre se converter em formol ou virar formol e liberar formol. Existem ativos que viram formol, se convertem em formol. E uma vez que você tem formol ali, o aquecimento desse formol libera aldeídos tóxicos, são perigosos. Isso se o formol estiver numa concentração considerada perigosa. Sim, porque o formol ele já foi admitido durante muitos anos em cosméticos a concentrações máximas de 0,2%, cuja função era a de conservação do produto. Olha só, isso é muito legal.
Porque em química nós não abençoamos e nem demonizamos de forma generalizada toda e qualquer substância, antes de primeiro termos dados sobre como vai ser utilizada essa substância, em que fórmula, na companhia de quem, para que função e principalmente em que concentração. Uma mesma substância, numa determinada concentração, pode ser inofensiva e cumprir uma função importante, como 0,2% de formol, não alisa cabelo, não reduz frizz, é inofensivo, não é tóxico e é um conservante de alta eficiência. Agora, mais de 0,2% de formol, você passa a trabalhar com uma concentração considerada já perigosa, tóxica e nociva ao organismo humano. É aí que está o problema, porque mais de 0,2%, o formol também já deixa de trabalhar como conservante, muda a sua função para se tornar um ativo de alisamento. E um ativo de alisamento que não trabalha sozinho. Para que o formol possa trabalhar como ativo de alisamento, ele precisa estar na companhia de macromoléculas de proteínas, como queratinas hidrolisadas, e blends de aminoácidos positivamente carregados. Então o cabeleireiro também, ele não pode achar, né, que porque o produto ali de progressiva tem queratina e tem blend de aminoácidos, que isso é uma coisa boa. Na verdade, isso é uma questão suspeita em relação ao produto, principalmente se o produto não declarar, evidentemente, qual é o ativo que promove o alisamento, ok? Aí você fala, Menha, dá um exemplo de uma substância que vira formol. Muito bem, metileno-glicol. Metileno-glicol é um ativo que tem uma facilidade em fazer uma reação, que eu vou chamar aqui de reação de ida e volta. Vira formol, vira metileno, vira formol, vira metileno. Né? Então, na embalagem, ali no frasco do produto, você não tem formol. Inclusive, o cabeleireiro nunca pode confiar nos dizeres ali no rótulo, né? 0% formol, formol free, livre de formol. Por quê? Porque você pode ter ali não formol, mas uma substância que vira formol quando o produto vai ser utilizado. E aí é perigoso mesmo. Tá? Agora, o ácido glioxílico não vira formol. O ácido glioxílico é um potencial liberador de formol. E aí a gente tem que saber o seguinte: liberar formol é algo que, por si só, já caracteriza que o ácido glioxílico é perigoso? Não necessariamente. E eu dou um exemplo. Existem alguns ingredientes presentes em cosméticos, shampoos, condicionadores, leave-ins, que são classificados como liberadores de formol. Existem alguns conservantes, por exemplo, que são da classe dos liberadores de formol. E não é porque eles têm esse nome que eles estão sempre liberando formol. Toda vez que eu fizer uma escova vai liberar formol. Não, nada disso, calma. Isso é apenas uma caracterização dessas substâncias, desses conservantes. Então, o ácido glioxílico não é formol, não vira formol, não provém do formol, não é derivado do formol, não é primo do formol. O formol é um aldeído. O ácido glioxílico é uma combinação de duas funções orgânicas derivadas de uma substância chamada glioxal, meio aldeído, meio ácido carboxílico fraco. Definitivamente ele não tem nada a ver com formol. E ele não é uma substância que se transforma em formol, mas é um liberador potencial. Em relação a essa informação, é muito interessante porque os trabalhos divergem muito, o que fez também com que a Anvisa ainda não chegasse a um consenso sobre seu posicionamento acerca do ácido glioxílico. Porque alguns testes demonstraram liberação de formol por parte do ácido glioxílico acima dos 300 graus Celsius. Outros testes mais recentes apontaram liberação de formaldeído por parte do aquecimento do ácido glioxílico em cerca de 100 graus Celsius. 300 graus Celsius não é uma temperatura praticada em salão de beleza. Uma chapinha chega no máximo a 230, 240 graus Celsius e um secador varia entre 90 e 110 graus Celsius aproximadamente. Mas, tanto nos ensaios que detectaram liberação de formol a mais de 300 graus ou por cerca de 100 graus, em nenhum dos casos a concentração de formol liberada estava dentro de um índice considerado tóxico. Isso é interessante. Então, é por isso que a Anvisa também permitiu que o ácido glioxílico permanecesse no mercado de acordo com as disposições transitórias que eu citei na RDC 409, porque já se tinham esses dados que não se caracterizavam como razoáveis para já determinar a proibição definitiva do glioxílico. Vários trabalhos confessam que é necessário ainda se fazer mais estudos, mais testes para se levantar mais dados sobre esse ativo que ainda é relativamente considerado novo ou não tão bem conhecido. Na sua reação química para alisar o cabelo, o formaldeído também não tem nada a ver com ácido glioxílico. Vamos pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, o formol age por fora do cabelo. Ele precisa, como eu disse, estar na companhia de alguns copolimerizantes, como queratinas hidrolisadas, blends de aminoácidos. E o que o formol faz no cabelo, falando de forma bem resumida? Primeiro, ele desconecta ligações químicas das cutículas, o que faz com que as cutículas ganhem um grau de dano irrecuperável. Isso ocorre em meio a um pH extremamente ácido, em torno de 1 e 2, o que deforma a massa cuticular por contração de matéria e ainda seguido de um evento térmico bastante elevado, para que se gere energia suficiente para que o formol com queratina e aminoácidos formem um polímero impermeabilizante isolante da fibra capilar chamado poliacetal. Essa impermeabilização, além de provocar um impedimento no processo de hidratação diária do fio de cabelo, ainda faz com que, mesmo que você utilize produtos de excelência, de altíssima qualidade,
os ativos desses produtos não podem alcançar, não podem acessar o interior da fibra capilar para tratá-lo. Então, assim, não existe nenhum benefício, não existe nada na escova progressiva à base de formol que justifique o seu uso. Além de ser extremamente tóxico e perigoso à vida humana, traz danos aos cabelos das clientes que são irreversíveis e irrecuperáveis. Mesmo depois que o efeito do produto vai embora, o cabelo ainda permanece com danos, alterações e desgastes que não podem ser revertidos, infelizmente, né? O ácido glioxílico não atua por fora do cabelo, o ácido glioxílico atua por dentro. Do mesmo modo que alguns alisamentos que funcionam em pH acima de 7, principalmente um outro ácido, né? Porque o formol não é ácido, o formol é aldeído. Inclusive profissionais que estão no mercado há bastante tempo, né? Desde antes até hoje, trabalham com um ácido chamado tioglicólico, ou mais comumente conhecido como tioglicolato de amônio, com certeza você já ouviu falar, né? TGA. Só que o tioglicolato de amônio, ele atua no córtex, prioritariamente desligando pontes de sulfeto entre moléculas de queratina. Já o ácido glioxílico, ele atua também no córtex, então o formol age por fora, o glioxílico age por dentro, igual ao tioglicolato. Mas, como o ácido glioxílico é uma substância ativada por água, além de quebrar algumas pontes de sulfeto, o glioxílico também desliga algumas pontes salinas e hidrogeniônicas da fibra capilar. Claro que essas ligações são temporárias e o cabeleireiro precisa saber trabalhar com esse ativo para que o cabelo não tenha um retorno do seu efeito liso tão desejado pela cliente. Mas veja bem, até na maneira em que reagem no cabelo o ácido glioxílico e o formol, não se pode fazer uma associação como se os dois fossem ativos similares, ou se um viesse do outro, ou se um se transformasse no outro. E veja que até no uso da chapinha, existe uma distinção entre estar trabalhando com formol e estar trabalhando com ácido glioxílico. Isso porque no formol você usa a chapinha para gerar energia para que seja formado o polímero oclusivo impermeabilizante da fibra capilar. No ácido glioxílico você usa a chapinha para remover a água do sistema, criando assim um processo de neutralização do sistema de alisamento do ácido glioxílico. Então, até no uso da chapinha, os propósitos são diferentes. Tanto que na mesma RDC, que posiciona o formol como proibido, posiciona o ácido glioxílico dentro das disposições transitórias. Isso porque os órgãos de competência também reconhecem que formol é formol, ácido glioxílico é ácido glioxílico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos continuar assistindo o vídeo para fazer mais comentários. Ele é lesivo para o cabelo, para quem recebe e para quem aplica. Há risco de morte por inalação, por aspiração, provocando a pneumonia química, além de lesar o couro cabeludo e objetivamente os fios também. Eu confesso que eu achei essa informação tanto forte, né? É um pouco alarmista, mas eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo que alguém que pense que o ácido glioxílico vem do formol, deriva do formol, vira formol e é tão problemático e tóxico quanto o formol, embora todo esse volume de comprovações, documentos, publicações científicas que eu estou colocando os pedaços dos artigos aqui e também documentos da Anvisa, quem pensa que o glioxílico é um assemelhado do formol, vai logo concluir que tudo que devemos ter cuidado em relação ao formol, ou tudo que o formol tem de risco à saúde humana, logo deve ser aplicado automaticamente também ao ácido glioxílico. E não é bem assim. Como eu disse, não existem dados suficientes ainda que demonstrem que o ácido glioxílico é realmente igual, similar ou tão nocivo quanto o formol. E isso acaba desviando a atenção do cabeleireiro para alguns problemas, né? Inclusive eu quero falar sobre esses problemas depois que a gente vê mais um pedacinho da reportagem para a gente concluir. Bora lá. Por isso, o conselho que eu dou é sempre ler no rótulo se existe essa substância, ácido glioxílico. Se existir, se aparecer essa substância no rótulo, troque o produto. Olha que dica legal. Se você for utilizar uma escova progressiva e você olhar no contrarótulo e você identificar que ali existe o ácido glioxílico, troque o produto, né? Deixe esse produto, troque por outro, alguma coisa assim. Mas o curioso é que as empresas que têm o registro vigente para comercialização de sistema de alisamento capilar à base de ácido glioxílico, qualquer uma das suas conformacionalidades moleculares, qualquer uma das suas tecnologias disponíveis, essas empresas não estão agindo contra a lei, essas empresas não estão fazendo nada de errado. Portanto, elas não veem nenhum problema em ostentar o ativo que é o ácido principal daquela fórmula. Inclusive para orientar o cabeleireiro e deixar claro para ele, olha, aqui o ativo é esse tipo de ácido glioxílico, né? Porque existe o ácido glioxílico simples, composto conjugado, coordenado de ação terciária, ácido glioxílico primário, secundário. Apenas tem um ácido glioxílico que a gente deve evitar, que é o ácido glioxílico híbrido. O problema não está no ácido glioxílico, é que infelizmente alguns formuladores, de maneira escusa, acabam fazendo uma formulação entre ácido glioxílico e formol juntos. Aí o problema não vai ser o glioxílico, como eu disse, vai ser a presença do formol ou do glutaral, ok? Mas veja que interessante.
O fabricante que faz sistema de alisamento à base de ácido glioxílico e tem um registro vigente na Anvisa sobre procurar o nome do ativo no sistema de alisamento, não é, o problema é que essa informação pode fazer com que, se o cabeleireiro cai nesse dado sensacionalista, alarmista, ele vai acabar reprovando uma série de produtos que não estão fazendo nada de errado. O sistema de alisamento que trazem nesse momento o ácido glioxílico como ativo. Existe uma grande quantidade de produtos que estão trazendo formol, que estão trazendo glutaral, que estão trazendo metileno glicol, ou outros conservantes ou outros ingredientes em concentrações muito acima das recomendadas pela legislação para que se convertam em formol ou para que sejam coativos do formol que está escondido ali, do glutaral omitido ali. E quando você vai ler a composição desses produtos, você percebe que é uma composição de um mero condicionador. E aí eu pergunto, o fabricante de formol, por acaso, o fabricante de progressiva que tem formol, por acaso, ele está colocando formaldeído? O fabricante que faz progressiva à base de glutaral dele está colocando ali o nome do glutaral dele? Claro que não. Quem engana a Anvisa engana o cabeleireiro, ele não está nem aí para o nosso cliente, para a nossa vida. Então eles vendem para o cabeleireiro um produto que é uma escova progressiva, você vai ler na composição, você lê ali a descrição da fórmula de condicionador. Não faz sentido nenhum e demonstra uma falta de honestidade dessas empresas. Porque qual é o interesse que eles têm de omitir o ácido principal daquela composição? Sendo que é obrigação de lei declarar para o consumidor profissional ou leigo qual é o ativo que está fazendo com que haja possibilidade de que aquele efeito estético seja alcançado. Não se pode omitir o nome do ativo. Então por que tem tanta progressiva escrito 0 formol, sem formol, formol free, e você vai ler a sua composição, vai interpretar a sua composição, está ali uma composição de um produto que não condiz com aquele. O produto você compra como progressiva, mas você vai ler a composição de um condicionador. Não faz sentido. E aí se ilude o cabeleireiro de diversas formas. Eu vou citar algumas. Primeiro, fazendo com que o cabeleireiro não tenha acesso a conhecimento científico, para que o cabeleireiro não tenha interesse em ler e identificar na composição dos cosméticos com o que realmente ele está comprando, com o que ele está lidando, ok? O que ele está usando, né? Seria muito importante se o cabeleireiro seguisse a recomendação que foi colocada por escrito ali na tela da reportagem e de todos os produtos que ele comprasse, principalmente progressivas, ele pedisse que a empresa da qual ele está comprando o produto mandasse para o cabeleireiro o link do registro no portal da Anvisa daquele produto para que o cabeleireiro pudesse consultar. Uma outra forma de enganar o cabeleireiro é desviando a atenção dele do ativo real, ilegal, criminoso, para um ativo que não é ativo. Então faz lá uma progressiva com formol e carbocisteína. Não, aqui não tem formol, o ativo é carbocisteína. Formol e blend de aminoácidos. Não, aqui não tem formol, o ativo é o blend de aminoácidos. Formol e ácido hialurônico. Não, aqui o ativo é ácido hialurônico, não é formol. Formol ou glutaral e ácido tânico. Não, aqui não é formol, aqui é ácido tânico. Então ficam dizendo para o cabeleireiro que é ativo uma série de substâncias que não são ativas. Olha que interessante. Então os cabeleireiros, muitos infelizmente estão caindo nessa, de que cada empresa tem supostamente uma tecnologia particular. Esses cabeleireiros eles precisariam saber que todos os ativos disponíveis para sistemas de alisamento são de conhecimento geral, são de conhecimento público. Não existe uma tecnologia específica, exclusiva de uma determinada marca. Existe uma maneira de formular o produto de uma determinada maneira por uma determinada marca. Mas o ativo não é uma novidade, não é uma exclusividade. O ativo é algum dos que são conhecidos e precisam estar justamente na lista de aprovados ou então temporariamente permitido o seu comércio, como é o caso do ácido glioxílico, até que a Anvisa bata um martelo sobre isso, ok? Em resumo, até que se prove o contrário, formol e ácido glioxílico não tem nenhuma associação e eu espero muito que a Anvisa logo possa se posicionar oficialmente de forma clara, publicando algo que nos diga em letras, né, o seu posicionamento oficial acerca do ácido glioxílico, ou para a sua liberação e aprovação, ou para a sua proibição. De qualquer forma, os profissionais cabeleireiros continuam trabalhando com esse ativo, que até então não trouxe nenhum efeito adverso à saúde de ninguém, diferente do formol, que já ceifou muitas vidas. Pode ser que você que esteja me assistindo aqui já tenha perdido algum conhecido, cabeleireiro, um colega, um amigo de profissão, ou já tenha, ou conhece também profissionais que infelizmente sofrem de alguma debilidade de saúde por conta de terem trabalhado na ilusão com algo que disseram para eles que é inofensivo, mas que não. Então, segundo o Guia de Boas Práticas do Salão de Beleza, que você pode adquirir, por exemplo, no site ABNT, é muito importante porque lá diz, justamente, de forma bem simplificada, como se aplica a legislação ao trabalho do cabeleireiro. O cabeleireiro não faz o que ele quer, ele não compra qualquer coisa desde que funcione e dê resultado, na opinião dele. Existe uma legislação para o cabeleireiro. Inclusive, quando a Anvisa registra alguma RDC, existem alguns documentos desses que posicionam em que condições o comércio, o salão de beleza, precisa atender algumas normativas para que tenha acesso a determinados produtos. Então a coisa é muito ampla e infelizmente no Brasil querem colocar
produto na mão do cabeleireiro apenas para que ele se torne um mero aplicador, com muita informação, muita dica, muita técnica, mas sem conhecimento. Então o cabeleireiro coleciona dica, coleciona informação, coleciona técnica, assiste uma série de vídeos curtos na internet, tentando ver alguma coisa prática para reproduzir no seu salão. Isso não resolve o seu problema, porque ele continua colecionando, inclusive, certificados e uma série de dúvidas. E quando as coisas acontecem de forma diferente do que ele esperava, não sabe interpretar e fica numa situação constrangedora, procurando alguém que lhe traga ali o socorro, né? E o cabeleireiro é muito mais do que isso, tá? Então espero que esse vídeo tenha te despertado para a necessidade de você adquirir não informação, mas conhecimento, porque informação é algo passível de falhas, como nós observamos aqui nessa análise de hoje, tá certo? Agora, conhecimento com base científica é algo mais sólido e que satisfaz tudo que o cabeleireiro precisa para ter um presente e um futuro profissional muito promissor. Valeu? Então, humildemente agradeço pela sua companhia até aqui, que o conteúdo tenha sido útil. A gente se vê na próxima. Fortíssimo abraço e bora estudar.